Elementar, eu sou a professora Priscila Sanches da UEL e o Mídia em Destaque é um programa que eu faço com os meus alunos do 4º ano de jornalismo. A cada semana a gente traz um assunto diferente ligado à cobertura da mídia, à pandemia do novo coronavírus e essa semana a gente vai falar sobre comunicação não violenta. Para nos ajudar nesse tema, a gente trouxe uma especialista, a jornalista Érica Zanon. E ela vai contar pra gente por que ela foi saber mais a respeito desse assunto. A CNV surgiu na minha vida há uns 3 anos, quando eu comecei a me sentir muito incomodada pela forma como nós estávamos nos relacionando, conversando um com os outros. E também me incomodava a dificuldade que eu sentia de me expressar, de colocar a minha opinião sem que isso se transformasse num conflito, sem que isso ampliasse as polêmicas. Desde então, a CNV tem sido uma ferramenta muito importante para eu conseguir entender o que é importante para mim e também buscar entender o que é importante para o outro. Para você entender melhor os conceitos da comunicação não violenta, eu vou chamar agora então a Juliana Félix, Caroline Knupp, Vitória Vischi e Lucas Pettinati. Ju, conta pra gente como tudo começou. O conceito de comunicação não violenta foi criado pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg nos anos 60. Ele foi orientador educacional durante o auge do movimento a favor dos direitos civis. Marshall trabalhava em escolas que combatiam a segregação racial e era responsável por ensinar técnicas de comunicação e mediação de conflitos. E foi neste contexto que ele criou o método de comunicação não violenta, conhecida por CNV. Agora você vai ver como ele pode ser aplicado. E quem fala sobre isso é a Caroline Knupp. Todo o conhecimento teórico sobre a comunicação não violenta está baseado em 4 pontos: observação, sentimento, necessidade e pedido. A observação é o fato como ele é, sem julgamentos. Já o sentimento é como encaramos aquele fato. E está relacionado a uma necessidade, que precisamos atender. Finalizando com um pedido, que é a exposição daquilo que você quer. Nesse sentido, a comunicação não violenta nos ajuda a ter empatia e autoempatia ao lidar com os outros e com as nossas emoções. E como a comunicação não violenta pode impactar no jornalismo? A Vitória Vischi vai nos ajudar. O jornalismo é uma fonte importante de informação para a população. A forma como a mídia aborda os fatos influencia na formação de opinião dos espectadores. Diante de situações de conflito, o jornalismo pode contribuir para a naturalização da violência ou então para cultivar uma cultura de paz. A comunicação não violenta no jornalismo, em tempos de pandemia, se torna ainda mais necessária, como explica Lucas Pettinati. Noticiar tragédias diariamente, com a morte de milhares de pessoas, requer uma dose extra de sensibilidade. O jornalismo precisa ter a preocupação dos impactos de tantas notícias ruins. Não é papel da mídia causar medo ou pânico. É importante estar atento ao conteúdo dos noticiários com a diversidade de assuntos e de abordagens. Trazer um pouco de alento e esperança para quem vai consumir as informações. E é nesse sentido que vale a pena o jornalista conhecer um pouco mais sobre a comunicação não violenta, como explica pra gente a jornalista Érica Zanon. A CNV é um processo que busca olhar e criar condições de entendimento e conexões, seja na relação pessoal, interpessoal ou relacionada aos sistemas sociais. E pensando no jornalismo, que tem uma função social, uma responsabilidade social muito importante, a gente pode pensar nessa comunicação sob a luz da CNV sendo produzida de uma forma correta, ética, imparcial, que leve clareza para as pessoas, que amplie o debate de forma saudável e os diálogos entre as pessoas. A CNV reforça a ideia de conexão que temos uns com os outros. E a pandemia do novo coronavírus tem despertado um movimento de solidariedade. Para a gente continuar falando sobre esse assunto, eu quero chamar agora então a Júlia Vibosi, Nicole Summa, Lavínia Zaborni e Tiago Bernardino. Começando essa rodada com a Júlia, que vai falar sobre essa onda do bem. Nesse momento de combate à Covid-19, a solidariedade se tornou uma das principais armas contra a pandemia. Distribuição de alimentos, máscaras, produtos de higiene pessoal e consultas sem custos são algumas das ações solidárias. O termo solidariedade
teve um pico de procura durante a pandemia na plataforma de busca do Google. E a Nicole Suman mostra para a gente algumas das ações que estão sendo feitas aqui. Em Londrina, muitas pessoas se mobilizaram para ajudar o próximo. A prefeitura da cidade lançou campanhas para chamar voluntários e arrecadar doações. Quem quiser se cadastrar pode ligar no 0800 40 00 140. Outra ação promovida na cidade é a confecção de máscaras através do projeto Use Máscara. Elas são distribuídas em comunidades da cidade. As costureiras interessadas em se voluntariar, basta acessar o site uelcontracoronavírus.com e preencher o formulário. Neste tempo de pandemia, nossos sentimentos estão à flor da pele. Como a comunicação não violenta pode nos ajudar com isso, Lavínia Zaborni? Sair do automático é o primeiro passo. É importante se ouvir. Em uma situação de conflito, nós precisamos parar por alguns segundos e tentar entender de onde vem aquele sentimento de raiva, ódio, medo ou frustração que nos incomoda. Em seu livro Comunicação Não Violenta, Marshall garante que criar consciência dos nossos sentimentos é o caminho certo para uma comunicação pacífica com o outro. Assim, trocamos o ódio e a raiva por aproximação e diálogo. Será que é possível comparar esse processo com a empatia, Tiago Bernardino? Estamos em sociedade, vivemos conectados. Ter empatia é se colocar no lugar do outro. Imaginar como agiria se tivesse vivenciado as experiências daquela pessoa. O processo é demorado e exige treinamento. Não basta dizer apenas palavras de consolo. Perguntar ao outro como ele gostaria de ser tratado evita desentendimentos. Muitas vezes, o silêncio é a maior demonstração de empatia, estar disposto a ouvir o outro sem julgamento. Nós, como jornalistas, precisamos exercitar essa escuta para contar histórias. Respeitar a fonte. O nosso lema, como imprensa, é a mensagem que queremos passar. A CNV é um convite ao diálogo, às conexões humanas, à empatia, à autoempatia, à escuta. É uma ferramenta que nos apoia a entender o que é importante para a gente e para o outro. E é essa consciência do que torna a nossa vida melhor que mantém a possibilidade do diálogo. E sem diálogo, nada feito. Eu espero que você tenha gostado desse tema, comunicação não violenta, e você consiga usá-la no seu dia a dia. Eu espero vocês na semana que vem. Até lá!